A gente está aqui para esclarecer, falar da reunião, de tudo que foi debatido, do que foi conversado, do que ficou estabelecido de forma muito pragmática, para que a gente possa, enfim, ter esse serviço ampliado do Laureano aqui. Hoje funciona a parte ambulatorial, que é a parte de consultas, e falta a implantação da quimioterapia em detrimento da ausência de um equipamento. Pois bem, na verdade eu queria só esclarecer, e isso foi conversado também, porque eu acho que antes de qualquer coisa eu tratei de estabelecer isso com o doutor Marcelo, que algumas ausências, inclusive de um alinhamento, de um diálogo, provocaram uma série de situações. Eu acho que, por exemplo, quando fala da dificuldade em falar comigo, o doutor Marcelo tem meu número, até mostrei lá que não tinha nenhuma chamada, nenhuma mensagem dele, pelo contrário, eu tenho o maior prazer, sempre fui sabedor da importância desse serviço. Tive também outros contatos, ainda o ano passado, com o doutor Marcelo, e aí, na verdade, para não ser injusto, quem falou comigo, ainda em janeiro, foi o doutor Carneiro Arnaud. O doutor Carneiro Arnaud, naquela oportunidade, marcou comigo, pedindo que eu fosse a João Pessoa. Isso foi marcado, essa reunião, e foi justamente naquele evento onde o governador João Azevedo oportunizava um lançamento de um pacote de obras. Eu, em razão de um acidente, você vai lembrar bem, todos vão lembrar, trágico aqui em São Domingos de Pombal, com vítima fatal, uma carreta ficou atravessada até na BR-230. Eu passei de mensagem para o doutor Carneiro Arnaud, disse não poderia ir, porque fiquei preso nesse trânsito, e aí retornei para Souza, e de outra oportunidade nós marcaríamos. De lá para cá, a gente não se falou mais, e essa reunião não aconteceu. De forma muito tranquila, ontem recebemos, a Amanda me ligou, e a gente prontamente atendeu o pedido de audiência, repito, porque a gente tem interesse, sabe da essencialidade desse serviço, e a gente ponderou tanto a questão desse equipamento que falta, como a questão de um profissional. Vale lembrar, Levi, que esse serviço que funciona hoje, ele funciona com 17 funcionários, 17 servidores, dentre eles enfermeiros, técnicos em enfermagens, recepcionistas, todos do município, no montante, no total de 17. Isso é uma das contrapartidas que o município tem desde o início da abertura daquele hospital. Bem como também lembrar que ainda na gestão passada do prefeito Airone foi feito esse acordo, com o Laureano, e a gente realizou a reforma e entregou. É claro que existe uma situação que Souza sabe, todo mundo sabe, que era a questão da doação ou não. A gente tinha um documento, inclusive, assinado, que seria doado, é verdade, isso é fato, existe, mas aí depois nós fomos notificados pelo Ministério Público Federal, dizendo da impossibilidade dessa doação. E ontem, um dos pontos superados foi justamente ele. Primeiro, dizer da garantia que nós demos ao doutor Marcelo, no sentido de estabelecer um instrumento legal que desse tranquilidade, garantia de tempo, para que eles pudessem ficar dentro do planejamento, que alguns anos para frente ninguém fosse tirar, até disse aí, doutor Marcelo, essa conquista do Laureano aqui em Souza, ela é muito importante. Eu acho que nem moralmente, nenhum prefeito que entre aqui vai ter essa coragem, mas a gente vai se encontrar, a gente já vai se reunir com a Procuradoria-Geral hoje para encontrar um meio de garantir isso ao Laureano. Então isso ficou superado, o doutor Marcelo entendeu. Essa conversa, a gente tem que fazer justo também, começou com a visita dos vereadores lá em João Pessoa, a unidade do Laureano, e agora evoluiu e ficou estabelecido isso. No tocante ao equipamento, a gente alinhou também, eu até me dispus, para ser bem claro, a ceder, a comprar e doar esse equipamento. Só falava, e a Amanda explanou muito bem, do tempo de abertura em razão da aquisição por licitação. Isso também ficou do doutor Marcelo agilizar via Laureano, já que esse equipamento é algo em torno de R$80 mil, de 50 a 80 mil reais. Prefeito, esse equipamento que o senhor fala agora é um que é chamado de capela, não é isso? Correto? Isso, exatamente, a capela. A capela porque, Levi, quais são os serviços, objetivamente, que vão funcionar no Laureano? Essa parte ambulatorial, de consulta, por exemplo, para evitar que o paciente vá daqui para João Pessoa para ter uma consulta, e o outro serviço que vai funcionar e que está ausente, que falta, que ainda não tem, é justamente a quimioterapia. Essa questão, radioterapia, procedimentos mais complexos, como uma cirurgia maior, não vai ser realizada aqui, vão ser realizados todos em João Pessoa, pelo menos de início, evidentemente. Então, os procedimentos, repito,
consultas e quimioterapia, que é a que falta, essa segunda, a gente vai conseguir realizar aqui. Aí, dentro desse contexto, nós estabelecemos que dia 30, lá em João Pessoa, o Laureano vai inaugurar algo fantástico, que é uma cirurgia por robô. Aí o doutor Marcelo nos convidou e nós aprazamos esse dia 30 para estarmos lá, é uma sexta-feira, se não me engano, e nessa reunião do dia 30, eu levar a parte do município, que ficou para ser sanada, e o doutor Marcelo apontar a parte do Laureano, que ficou para ser sanada. E de lá, a gente também resolveu, ficou definido que já sairíamos com a data de abertura dos serviços de quimioterapia aqui em Souza. Então, repito, foi uma conversa. Eu fiquei primeiro muito feliz, Levi, com a visita do doutor Marcelo. Eu até disse a ele, doutor Marcelo, acho que faltava isso aqui. Eu estou no início de governo, todo dia é uma correria enorme para a gente, e eu acompanho tudo muito de perto, expliquei a ele tudo que a gente tem feito, inclusive expondo dessa dificuldade de início, que você está resolvendo e sempre cobrando, dormindo e acordando no pé das coisas para que elas aconteçam. A nova lei de licitação incomoda muito o serviço público, porque essa nova lei ela abre prazos enormes. Você vê um credenciamento, estava conversando ontem com a equipe, para a contratação de um serviço, são 45 dias úteis de publicidade. Então, bem, isso é a lei, a gente tem que respeitar, mas causa realmente uma certa morosidade no serviço público. E aí o doutor Marcelo compreendeu, e graças a Deus, ele e a Amanda representando, é verdade, o Legislativo Mirim aqui de Souza, a gente conseguiu entrar nesse consenso, já estabelecer objetivamente, repito, esta data do dia 30 como a data-chave para a gente sanar todas as dificuldades, as questões pendentes, inclusive muitas delas de ordem legal,